Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos dar continuidade a mais uma aula do nosso curso de matemática voltada para o concurso público da Prefeitura Municipal de Campos do Jordão. Antes, porém, gostaria de pedir para que divulgasse o nosso curso em suas redes sociais, se inscrevesse no canal e clicar no sininho. Só assim vocês vão ficar por dentro de todas as nossas novidades. Então vamos lá, aqui nós temos nossas matérias a serem abordadas pelo edital. E a matéria de hoje é o que está destacado em amarelo aí, pessoas. Então vamos lá, pessoas, vamos entender como é que funciona aqui, né? Regra de 3 simples. Vamos começar trabalhando com grandezas, tá? Vamos para o conceito. A regra de 3 é um processo matemático para a resolução de muitos problemas que envolvem duas ou mais grandezas, diretamente ou inversamente proporcionais. E aí fica a pergunta, né? Mas o que são grandezas, né? Vamos ver então o que são grandezas em matemática, beleza? Vamos lá. Grandezas. Define-se por grandeza tudo aquilo que pode ser contado e medido, como o tempo, a velocidade, o comprimento, o preço, a idade, a temperatura, etc. Tá? Grandezas diretamente proporcionais. O que são elas? São grandezas as quais a variação de uma produz a variação de outra numa mesma razão. Como assim? Bem simples, pessoas. Se uma razão cresce, a outra cresce proporcionalmente. Vamos lá, grandezas diretamente proporcionais. Vamos entender como é que funciona isso aí, ó. Como estão diretamente relacionadas, se uma grandeza dobra, isso promove que a outra grandeza também dobre. Se uma triplica, a outra também triplica. Se uma quadruplica, a outra quadruplica, e assim por diante. Então, olha só, vamos para um exemplo que fica mais fácil de vocês entenderem, tá? Digamos que um automóvel percorre 10 km com 1 litro de combustível. Significa que, se o automóvel for fazer uma viagem de 50 km, ele precisa de 5 litros de combustível, vocês concordam? Exatamente isso aí que transforma numa grandeza diretamente proporcional. Então, repare que no exemplo, quintuplicamos a distância, ou seja, multiplicamos por 5. Como consequência, aumentou também o consumo de combustível. Em qual proporção? Em 5. Beleza? Então, ó, essa é a relação que faz a grandeza ser diretamente proporcional. Tudo bem nisso aí? Beleza, vamos em frente então. Vamos lá então, vamos ver agora grandezas inversamente proporcionais. Dizemos que uma grandeza é inversamente proporcional quando são utilizadas operações inversas na relação entre as grandezas. Ué, mas o que quer dizer isso, né? Vamos entender melhor. Significa o quê? Que como estão inversamente relacionadas, se uma grandeza dobra, isso promove que a outra grandeza seja dividida pela metade, ou seja, por 2. Tá confuso, né? Vamos ver se a gente consegue dar um exemplo prático e vocês conseguem entender melhor. Então vamos lá. Imagine que um pedreiro demore 4 dias para construir um muro. Se ao invés de um pedreiro contratarmos 2 pedreiros, aumentaria ou diminuiria o tempo gasto para se construir o mesmo muro? Olha só, um pedreiro 4 dias. Se eu puser 2 pedreiros, o que acha que vai acontecer com os dias? A resposta é óbvia, né? Vai diminuir. Em qual proporção? Por 2, é só dividir por 2. Então a pergunta é, quanto tempo levaria? Levaria a metade do tempo. Em outras palavras, seriam necessários apenas 2 dias. Entenderam a ideia da grandeza inversamente proporcional? É isso aí. Não tem muito segredo não. Perceba, dobrou-se o número de pedreiros e dividiu-se por 2 o tempo gasto para fazer o mesmo muro. É bem simples, tá, pessoas? Essa situação é que nós chamamos de grandeza inversamente proporcional. Acho que ficou bem claro e nós podemos ir para frente. Vamos lá. Então, ó, vamos ver a grandeza direta e inversamente proporcionais. Em nosso cotidiano, é facilmente encontrada essa situação, seja para situações complicadas até as mais simples, como fazer arroz ou café. Se para fazer arroz eu uso 2 xícaras desse grão, quantas xícaras de água terei que pôr? Olha, naturalmente a gente dobra, né? Então, se você põe 2 xícaras de arroz, você põe 4 de água. Isso aqui é diretamente proporcional. Inversamente proporcional. Se um pedreiro
constrói uma residência em 30 dias, 2 pedreiros, vão fazer isso em 15, 3 pedreiros, vão fazer isso em 10, e assim por diante, beleza? Então vamos lá, regra de 3 simples, o que interessa pra gente, vamos voltar ao assunto, né? Então vamos lá. Já sabemos que a regra de 3 simples é utilizada para a resolução de situações que envolvam grandezas, beleza? No entanto, se faz necessário que se tenha 3 valores já apresentados, para que assim se obtenha o quarto valor. Por isso que é chamado regra de 3, pessoas. Você tem 3 itens e quer achar um quarto item, beleza? Vamos lá então. Vamos praticar um pouco aqui com exemplos, exercícios, né? Para se fazer um bolo de aniversário, um confeiteiro utiliza 300 gramas de chocolate. Porém, foi solicitado ao mesmo confeiteiro 5 bolos idênticos. Qual será a quantidade necessária de chocolate para fazer esses bolos aí? Para quem está acostumado a mexer em cozinha, já faz essa conta de cara, né, de cabeça. Isso aí é regra de 3 simples, beleza? Vamos ver então a solução disso aí. Então, ó, vamos resolver essa situação, tá? A forma mais simples de resolver essa situação problema é montar relação agrupando as grandezas. Como assim? Agrupar a grandeza é você pôr quilo sobre quilo, grama sobre grama, cor sobre cor e assim por diante. Então aqui no nosso caso, ó, nós temos um bolo, nós estamos fazendo uma relação com 300 gramas de chocolate, beleza? Só que agora é o seguinte, nós queremos 5 bolos iguais. Então a nossa relação é quanto que vai dar isso aí? Não faço ideia, é x. Ou seja, x gramas de chocolate. E agora eu faço o quê? A gente vai multiplicar isso aí em cruz, beleza? Então vamos ver o que acontece. Ó, multiplicando em cruz, vamos obter uma equação do primeiro grau. E a equação do primeiro grau também é tema do nosso estudo para concurso da prefeitura, tá, pessoas? Vamos lá então. Estamos repetindo aqui a proporção, beleza? Aqui eu coloquei bolos, gramas de chocolate, mas na verdade você não precisa colocar isso. Você poderia colocar 1B de bolo, 300 gramas. 5B, x grama, beleza? Então lá, vamos multiplicar isso em cruz. Aí a nossa setinha, o bolo multiplica o x, 5 bolos multiplica 300 gramas. O que vai acontecer? 1 vezes x é igual a 5 vezes 300, beleza? Bom, então significa 1 vezes x e x quer dizer a mesma coisa. O 1 é elemento neutro na multiplicação, ou seja, tudo que você multiplicar por 1 vai dar a própria coisa que você multiplicou. Então 1 vezes x é igual a x. 5.300 é 1.500. Ou seja, nós precisamos de 1,5 kg de chocolate para fazer os 5 bolos, ou 1.500 gramas, beleza? Simplesinho, né? Isso aí já é a nossa resposta final. Olha que fácil. Então vamos lá. Perceba que na estrutura do nosso problema temos, está aí montadinho de novo, tá o bolo, os 300 gramas de chocolate, os 5 bolos, os x gramas de chocolate. O que acontece aqui, ó? Aqui a letra x assume o papel da incógnita, bastando multiplicar em cruz para se montar a equação que nos levará ao resultado final. Beleza? Lembrando que isso aqui é uma equação de primeiro grau, porque o expoente que nós trabalhamos aqui é 1. Beleza? Daqui a pouco, nas próximas aulas, nós vamos estar vendo a equação do primeiro grau. Continuando. Observe que temos uma situação problema, que trata-se de grandezas diretamente proporcionais. Vocês concordam que é diretamente proporcional? Aumentou o nível de bolo, aumentou o consumo de chocolate. Isso é óbvio, né? Assim, fazer 5 bolos ao invés de 1 aumentará proporcionalmente a quantidade de chocolate necessária. Tudo bem, pessoas? Vamos seguir em frente? Vamos lá. Vejamos agora outra situação problema, beleza? Para se fazer uma viagem de cidade A para a cidade B, leva-se 3 horas numa velocidade constante de 80 km por hora. Assim, pergunta-se, se fôssemos fazer essa mesma viagem a 120 km por hora, quanto tempo levaríamos da mesma cidade A para a cidade B? Presta bem atenção aqui, pessoas. Se eu aumento a velocidade, o meu tempo vai aumentar ou vai diminuir? Boa pergunta, né? Então vamos lá. Novamente iremos montar uma relação agrupando as grandezas. 80 km por hora, a relação 3 horas. 120 km por hora, a relação x horas. Então vamos lá, pessoas.
Novamente, iremos montar a relação agrupando as grandezas. Beleza? 80 km por hora, a nossa relação, 3 horas. 120 km por hora, a nossa relação, x horas. O que vocês acham? Vai aumentar a hora ou vai diminuir a hora? Já que eu estou pondo 120 km por hora, é com certeza que essas horas vão diminuir, não é isso? Beleza, vamos lá. Note, no entanto, que ao aumentarmos a velocidade, o tempo de percurso irá diminuir. Assim, trata-se de uma grandeza inversamente proporcional. E a pergunta é, como é que a gente resolve isso? Muito simples, tá, pessoas? Nós vamos trabalhar aqui e vamos inverter as situações, para que você possa fazer a conta e dar o resultado necessário e correto, né? O mais importante. Então, veja aí. Ao aumentar uma grandeza, automaticamente a outra irá diminuir. Então, invertemos uma coluna para utilizarmos a equação. Então, vamos lá, montar de novo nossa relação. 80 km por hora, 3 horas. 120 km por hora, nós temos x horas, beleza? O que nós vamos fazer? Nós vamos inverter as colunas. Vamos pegar a coluna das horas e vamos invertê-la. Reparou? Que eu joguei x horas para cima, por isso que eu pus coloridinho aí. E agora, 120 km por hora, a relação dela é com 3 horas. Então, nós fizemos o quê? Invertemos essa relação, só uma delas, porque nós estamos trabalhando com grandezas inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Aí nós vamos multiplicar em cruz do mesmo jeito, beleza? Com as grandezas trocadas. E aí nós vamos ter o quê? Temos a nossa relação de novo, lá, bonitinha. E aí nós temos a multiplicação em cruz. Então vamos ter o quê? 80 vezes 3 é igual a 120 vezes x. Repara uma coisa, pessoas, que é importante que vocês percebam aí. No outro exemplo, o x estava desse lado. E nesse exemplo, o x está desse. Naturalmente, a gente coloca a incógnita do lado esquerdo, mas não tem problema algum você colocar no lado direito. Você faz a conta do mesmo jeito, o resultado vai dar igualdade do mesmo jeito, tá? É só a posição que está trocada, mas o funcionamento é totalmente igual. Então, ó, 80 vezes 3 é 240, e 120 vezes x, 120x. Vamos passar o 120 dividindo os 240, e nós vamos dizer que o x vale 2. Reparou que aqui eu mudei a posição sem trocar sinal? Isso a gente chama de rebater. Eu rebati isso para lá, isso para cá. Quando você faz com a equação inteira esse rebatimento, não muda sinal, tá? O sinal fica igual porque você vai ter o mesmo efeito. Então, o que acontece? Nós dividindo 240 por 120, nós temos que x dá 2. Ou seja, nós vamos levar 2 horas para fazer a mesma viagem a 120 km por hora. Beleza? Então, tá aí a nossa resposta final. A viagem total será feita em 2 horas, muito mais rápido, né? Então, vamos agora à regra de 3 composta. Essa é um pouco mais trabalhosa, tá? Então, aqui dá um pouco de trabalho. E tem muita gente que tem dificuldade de fazê-lo. Vamos tentar explicar aqui da forma mais fácil possível, tá? É o método empregado para resolver regra de 3 com mais de 2 grandezas proporcionais. Como assim, né? Vamos ver o que acontece, então. Para tanto, se faz necessário um procedimento para facilitar o seu entendimento. Vamos seguir os passos descritos, ou seja, nós vamos seguir esses passozinhos para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem como é que funciona, beleza? Vamos seguir em frente, então. Primeira coisa a ser feita, separar as grandezas envolvidas, agrupando-as, ou seja, peso com peso, altura com altura, tempo com tempo, beleza? Montar a proporção isolando a grandeza que possui a incógnita, ou seja, nós vamos pegar a grandeza que tem incógnita, vamos deixar separadinha e vamos comparar todas com ela. Analisar cada uma das grandezas envolvidas separadamente, relacionando-as com a incógnita. Quando a gente fala separadamente, gente, é separadamente mesmo. Eu esqueço as outras grandezas e comparo só uma grandeza com a que tem incógnita, para descobrir se ela é diretamente ou inversamente proporcional. 4. Acertamos as posições das grandezas inversamente proporcionais e aí nós operamos, beleza? É isso aí. Então vamos ver. Vamos a um exemplo prático, né? 4 pedreiros constroem um muro de 50 metros de comprimento em 20 dias, trabalhando 8 horas por dia.
Quantas horas por dia 6 pedreiros devem trabalhar para construir 75 metros do mesmo muro em 16 dias? Percebeu que eu mexeu todos os valores aqui? Tem mais de duas, aliás, grandezas. Então vamos lá. Utilizando o procedimento descrito, né, a gente vai fazer um por um, tá? Vamos lá então. Primeiro procedimento, separar as grandezas envolvidas, agrupando-as. Então vamos fazer isso. Ó. Nós temos quantidade de operários, nós temos comprimento do muro, nós temos a grandeza quantidade de dias e nós temos as grandezas horas por dia. Então, ó, quantidade de operários, 4 operários. Comprimento do muro, 50 metros. Quantidade de dias, 20 dias. Horas de trabalho, 8 horas. Nós agora queremos saber que com 6 operários, o muro aumentou para 75 metros, são 16 dias, diminuiu os dias, e são X horas. Eu não sei quantas horas vão levar. Eu quero saber quanto levaria. Beleza? Vamos lá então. Montar a proporção isolando a grandeza que possui a incógnita. Vamos ver como que é isso aí. Então, ó, vamos selecionar a grandeza que tem incógnita e vamos deixar ela no nosso cantinho aqui, beleza? Vamos lá. É o que nós queremos fazer. Nós temos aqui 8x é igual a 4 sextos menos 50/75 mais 20 sobre 10. Então, ó, lembra? 8 horas por dia, x horas por dia, não sei. Isolamos ele, pusemos sinal de igual e pusemos o resto das proporções. Temos 4 pedreiros para 6, 50 metros de muros para 75, 20 dias para 16 dias. Beleza? Vamos ver o que acontece aí. Analisar cada uma das grandezas envolvidas separadamente, relacionando com a incógnita. Beleza? Então vamos ver. Nós vamos colocar aqui umas flechinhas para que vocês possam identificar, tá? Só que essas flechinhas aqui é só para visualização. Tudo bem? Então vamos ver. Começando pela fração que tem incógnita. Vamos lá. Aqui nós temos toda a nossa situação, beleza? Olha só. Eu vou pôr essa setinha para baixo. Vai ser a nossa situação. Isso aqui vai ser diretamente proporcional. E nós vamos pôr a setinha para frente, para cima, quando for inversamente proporcional. Eu posso inverter a posição das setinhas, independente disso, tá? Fica a seu critério. Vamos lá então, pessoas. Se nós aumentarmos os pedreiros, obviamente, diminuem os dias de serviço. Vocês concordam comigo? Portanto, é uma relação inversamente proporcional. Vamos ver como é que fica isso. Para que eu pus um pouco maior para poder isolar esses dois valores aqui. Eu tinha 4 pedreiros, estou indo para 6 pedreiros. Se com 4 pedreiros eu fazia isso 8 horas por dia, concorda que se aumentar o pedreiro, vai diminuir aqui as horas de serviço? Com certeza, né? Então é inversamente proporcional. Tá aqui, ó, setinhas diferentes, beleza? Aqui a setinha para baixo é diretamente, setinha para cima é inversamente. Beleza, vamos lá, continuar. Se aumentarmos o comprimento do muro de 50 metros para 75 metros, as X horas por dia aumentam também. Vocês concordam? Vamos ver então como é que fica isso aí. Vamos ver a nossa relação. É diretamente proporcional, né? Então tá aqui, ó. Nós já fizemos essa relação. Estamos fazendo agora essa relação. Beleza? Então vamos lá. Aqui nossa proporção. Olha, se tenho 50 metros de muro, eu vou para 75, eu faço 8 horas por dia. Se eu for para 75, vai aumentar aqui, concorda? Então é diretamente proporcional. Vamos lá. Então, tá aí nossa setinha, beleza? Diretamente proporcional para baixo. Bacana. Vamos lá, então. Se diminuirmos o número de dias de 20 para 16, as X horas por dia aumenta também. Vocês concordam? Vamos ver como é que fica isso na nossa relação. Nós temos a relação, é a setinha dele, setinha, setinha. E agora vamos relacionar isso aqui, ó. Se eu tenho 20 dias para trabalhar, passo a ser 16. Se em 20 dias eu trabalho 8 horas, se eu diminuir as horas, se eu diminuir os dias, vai ter que aumentar as horas. Você concorda? Então é inversamente proporcional. Então tá aí, ó. Tá aí nossas setinhas. Vamos ver o que nós vamos fazer com isso aqui agora. Então, ó,
acertar a posição das grandezas inversamente proporcionais, beleza? Ou seja, nós já vamos inverter as frações que representam nossas grandezas. Então, ó, 8x é igual a 6 quartos vezes 50,75 vezes 16 20avos. Tá aí, ó, as nossas setinhas, tá vendo? Ó? Tá invertendo, beleza? Tudo bem? Era 4, virou 6, aqui já inverteu, ó, 6 para 4. Era 20 sobre 16, aqui é 16 por 20, tudo bem? Aqui está o problema montado. O que a gente faz agora? A gente vai multiplicar os elementos, beleza? Então vamos ver. Beleza, vamos lá então. Aqui nós temos 8 está para x, assim como 6 vezes 50 vezes 16, está para 4 vezes 75 vezes 20. Fazendo essa multiplicação, nós vamos ter que 8 está para x, assim como 4.800 está para 6.000. Nós vamos fazer o que agora? Multiplicar em cruz. O 8 vai multiplicar o 6.000 e o 4.800 vai multiplicar o x. Vai ficar dessa forminha aqui, quer ver? Então nós vamos ter uma multiplicação em cruz. 4.800 vezes x é igual a 8 vezes 6.000. Então 4.800 vezes x é igual a 48.000. Vamos passar o 4.800 dividindo 48.000. Nós vamos descobrir que o x vale 10. Beleza, pessoas? Então, ó, serão necessários 10 horas por dia para construir 75 metros de muro em 16 dias. Tudo bem? Vamos falar agora sobre a porcentagem. A porcentagem ou percentagem, não está escrito errado, tá, pessoas? É percentagem mesmo. Nada mais é do que uma regra de 3. Note que também temos 3 itens e buscamos um quarto item. No entanto, a regra de 3 não é o único meio de se obter uma porcentagem, beleza? Nós vamos explicar aqui como é que se faz isso sem a regra de 3. Podemos obtê-la por uma multiplicação direta, tá? Vamos ver como é que funciona. Então, ó, o que é porcentagem para início de conversa, né? A porcentagem ou percentagem deriva do latim percentum, que literalmente significa porcento ou por cada centena. Indica uma taxa ou proporção calculada em relação ao número 100, podendo ser representada por uma fração de denominador 100, ou ainda representada pelo símbolo, esse símbolozinho aí, né, que são duas bolinhas cortadas por um traço. Aqui você repara, é como se fosse a abreviação de uma fração, né? Um número aqui, barra, outro número. Continuando, pessoas. Qual é a função da porcentagem? A porcentagem é extremamente utilizada em diversas áreas do conhecimento humano, tá? Na matemática, então, é infinidade de coisas que a gente pode aplicar a porcentagem. A gente pode comparar a grandeza, determinar desconto, acréscimo e um quilo de coisa. Podemos ainda utilizar para determinar comissões, assim como ser base de cálculo de lucros, de prejuízos e descontos, aumento de salário. Ixi, você tem uma infinidade de assuntos para usar a porcentagem. Então, ó, qual é a função dela, né? Pode-se ainda relacionar a porcentagem com taxas de juros, tanto em juros simples como juros compostos, beleza? Base da matemática financeira. Que mais? Tem várias coisas, tá? Vamos direto ao que interessa para a gente, que é vamos calcular porcentagem, né? Primeiro método, regra de 3. É o que nós estávamos vendo. Digamos que queremos saber quanto que é 30% de R$120. Muito simples, né? Inicialmente agrupamos as grandezas para montarmos a relação, beleza? Então vamos lá, montar nossa brincadeirinha aqui. 100% é 120. Por quê? Porque é o total que nós queremos saber, R$120. Então, se R$120 é o total, é o valor máximo, então é 100%, beleza? Eu quero saber 30%. Sabe quanto vai dar esse dinheiro? Não sei. X. Então, ó, nós vamos multiplicar isso aí em cruz também, tá? Então, nós temos aí 100 está para 120, ou melhor, 100 relacionado com R$120, 30% relacionado a X. Multiplicando em cruz, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aí 100 vezes x é igual a 120 vezes 30. Aqui, pessoas, eu coloquei o zero dos centavos, mas não tinha necessidade, tá? Se são 0, 0, você não precisa colocar, a não ser que tenha número aqui. 10 centavos, 20 centavos, 15 centavos, aí você põe. Como não tem, você pode simplesmente descartar o zero, beleza? Mas aqui está com zero para ficar registrado. Então, multiplicando 120 por 30, o que nós vamos ter? 3.600, beleza? Repara que aqui eu já tirei o zero, tá? O zero dos centavos. Então, olha, 3.600 dividido por 100
nós descobrimos que x vale 36. O que significa isso? Significa que 30% de R$120 são R$36, ok? Beleza, agora vamos ver por multiplicação direta, tá? Esse método é mais rápido, consiste em escrever a porcentagem em forma de número decimal e multiplicar o valor que representa 100%. Tudo bem? Vamos escrever 32% em forma de número decimal, beleza? Como a gente faz isso? É bem simples. Basta você escrever 32 sobre 100 e dividirmos o numerador pelo denominador, que o resultado será em 0,32. Lembra que nós falamos que porcentagem de percento ou por 100, então está aqui, ó, por 100. Nós estamos dividindo por 100. Beleza? Obviamente, sabemos que não precisamos dividir. Basta andar com a vírgula 2 casas decimais para a esquerda. Como assim? Repara. 32, põe uma vírgula aqui. São 2 zeros. Anda uma casa, está aqui. Anda a segunda casa, está aqui. Então é 0,32. Vamos lá. 32 centésimos é o mesmo que escrevermos 32 dividido por 100. Como são 2 zeros do número 100, andamos 2 casas à esquerda do número 32. Beleza? Vamos ver como é que fica isso aí. Então, 32, pomos uma vírgula. O que significa? Pomos a vírgula porque é o número 100. Beleza? Nós estamos dividindo por 100. Então, nós temos 3,2. O que aconteceu? Andamos à esquerda uma casa referente ao primeiro zero de 100. Tudo bem? Só que você tem 2 zeros, então damos mais uma casa. Como não tem nada depois do número 3, a gente acrescenta o zero. E aí o que acontece? Andamos mais uma casa referente ao segundo zero de 100, ou seja, 32 dividido por 100 é 0,32. Ou ainda, 32% é 0,32, 15%, 0,15, 20%, 0,2, 39%, 0,39 e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá então. Feito isso, basta multiplicar 0,32 pelo valor que representa o total, ou seja, o 100%. Quem que é o 100% do nosso exercício? Né? Determinar 32% de um salário de R$ 2.750. 100% são esses R$ 2.750. Como nós queremos 32%, nós vamos fazer 0,32 vezes R$ 2.750. Então, ó, vamos multiplicar 0,32 pelo salário em questão. O que acontece aí? 0,32 vezes 2.750 é 880. Ou seja, já achamos a porcentagem. Beleza? 32% de 2.750, R$880. Já era. Facinho, né? Se quisermos acrescentar 25% a um valor, basta multiplicar 1,25 pelo valor que representa o total, ou seja, 100%. O que significa isso? No exercício anterior, nós queríamos achar 32%. Achamos o valor, pronto, acabou. Agora eu não quero só achar 25%. Eu quero achar 25% e somar com o valor inicial. Então, na vez de achar 25%, depois somar, eu faço uma única conta. Eu multiplico por 1,25. Esse 1 que está aqui na frente, ele já me diz que eu estou somando com o valor total. Vamos ver. Vejamos um exemplo, né? Ao pagar uma fatura atrasada, foi cobrado 15% a mais de multa. Sabendo que o preço inicial da fatura era de dos R$ 2.350, qual será o valor a se pagar após o acréscimo? Vamos ver então. Olha só, 1,15 vezes 2.350. Isso vai dar 2.702,50. Perceba que 15% de 2.350 é R$ 352,50. Que somando com o valor inicial, resulta em 2.702,50. Então vamos fazer aí, 1,15 vezes 2.350. Isso é igual a 2.702,50. Ou seja, nós já fizemos a operação, já achamos a porcentagem de 15% e já somamos o total. Vamos ver como funciona isso? Perceba aí que 15% de 2.350 é R$ 352,50, que somando ao valor inicial, que era 2.350, ficou 2.702,50. Ou seja, já achamos o valor da porcentagem de 15% e já somamos com o total, dando o valor final para a gente. Beleza? Vamos lá então. Pode-se fazer o mesmo com descontos. Observe.
Uma loja está vendendo um produto por R$ 750. Caso o cliente compre à vista, terá um desconto de 15%. Quanto se paga pelo produto à vista? Então, olha só, o produto custa 750, eu vou ter 15% de desconto. Ou seja, o que eu quero fazer aqui? Eu quero descontar desse valor 15%. Na vez de eu descobrir quanto que é 15% e subtrair daqui, eu tenho um outro esqueminha para fazer que é muito mais rápido, que é a multiplicação direta. O que nós fazemos? Veja só, nós vamos subtrair 0,15 de 1. Esse 0,15 é os 15%, e esse 1 seria 100%. Isso dá para a gente 0,85, ou seja, 85% do preço. Com esse valor, multiplicamos o valor total do produto e o resultado será o valor com desconto. Vamos ver como é que funciona. 0,85 vezes 750 dá R$ 637,50. Perceba que 15% de 750 é R$ 112,50, que subtraindo o valor inicial resulta em 677,5. Nós fizemos o quê? Fizemos de forma direta, beleza? Agora é com você. O que significa isso aí? Significa que eu deixei exercício para vocês, tá, pessoas? Ninguém é obrigado a fazer isso, tá? É só para aqueles que quiserem treinar, fazer o exercício. O que acontece? Caso você tenha dificuldade, não acerte fazer, achou que é difícil demais, deixe o seu comentário lá nos comentários do YouTube aí, que depois eu entro em contato com você, resolvo para você, ou de forma direta, você comigo direto, ou põe na próxima aula eu respondendo para você, tá? Então vamos ver o que acontece aí. Usando um ferro de passar por 40 minutos por dia, durante 15 dias, o consumo de energia será de 10 kW por hora. Qual será o consumo do mesmo ferro de passar se ele for utilizado por 50 minutos por dia por um período de 30 dias? Repara, nós temos várias grandezas. Então isso aqui, ó, é uma regra de 3 composta, beleza? Fica a dica. A resposta aí, ó, 25 kW por hora. Se você chegar na resposta, parabéns para você. Se não chegou, entre em contato, tá? Falou! Vamos para o próximo. Trabalhando 8 horas por dia, durante 15 dias, um operário recebeu R$ 2.100. Se trabalhar 6 horas por dia, quantos dias ele deve trabalhar para receber R$ 3.000? Perceba, ele quer diminuir as horas de trabalho, mas quer ganhar mais. São várias relações aqui. Então, a grandeza regra de 3 composta, beleza? Vamos ver lá, a resposta disso? Mais ou menos 29 dias, tá? É aproximadamente. Aqui vai dar número com vírgula, então a gente põe aproximado, beleza? Tenta fazer. Vamos ao terceiro. Se 6 impressoras do mesmo modelo imprimem 1.000 folhas em 40 minutos, em quanto tempo 3 dessas impressoras imprimiriam 2.000 folhas? De novo, tá, pessoas? Estão em várias grandezas, então nós temos aqui uma regra de 3 composta. A resposta é aí, 160 minutos. Se não chegou na resposta, entra em contato. Vamos lá, o quarto. Um texto ocupa 6 páginas de 55 linhas cada uma, com 100 letras em cada linha. Para se tornar legível, é diminuído para 30 o número de linhas por página e para 50 o número de letras por linha. Pergunta-se, quantas páginas serão escritas? Beleza de novo, pessoas? Ó, a resposta está aí, 14 páginas. Então vamos lá, dando continuidade. Quinto exercício. Determine um desconto de 32% do total de uma compra de R$ 12.500. Beleza? Vamos para o sexto. Devido ao atraso do pagamento de um saldo devedor, um correntista teve que pagar 12% de acréscimo numa dívida de R$ 22.000. Qual foi o valor a ser pago? Então, pessoas, estão aí a resposta do primeiro 8.500 e do segundo 24.640. Então, pessoas, é para vocês fazerem, beleza? Se não conseguirem, põe nos comentários aí que eu explico como é que faz exercício. Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa uma nota aqui para vocês, que é o seguinte. Todos esses exercícios propostos aí, nós coletamos nos sites da internet, tá? E são os sites aí que estão abaixo listados. Eu coletei, modifiquei, adaptei e pus aqui, tá? Então tá aí, para quem quiser dar uma olhada nesses sites, para poder pegar mais exercícios, ver resoluções, é só dar uma conferida. Falou? Então tá aí, pessoas. Estamos chegando ao final. Um abraço a todos aí, tá? Para a próxima aula, vamos treinar razão e proporção, beleza? Já era, hein?
Não deixe de assinar o casal, tá, pessoas? Falou, um abraço. Bons estudos a todos, tá? Até a próxima. Um abraço do Ed.